Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Então até aqui, só para a gente entender a divisão aqui, o que é que se passa em Juízes e o que é que se passa em Josué. Josué é ali o primeiro livro após o Pentateuco. Josué fala sobre a conquista do povo de Israel de uma forma mais geral. O povo de Israel está junto e eles vão adentrar em Canaã. Em Juízes, já está sendo dividido as tribos já estão divididas, e eles agora precisam lidar com os inimigos internos de cada tribo. Então agora é cada tribo que cuida do estrangeiro que está lá na sua terra. Então essa é basicamente a divisão. Cada líder agora tem a sua tribo e eles têm que cuidar do problema, cada tribo no território que foi dividido. Então, a primeira conquista, né, a grande conquista ali de você entrar na terra e se estabelecer na terra, a gente vai ver em Josué. Aqui eles já se estabeleceram, mas agora eu tenho Rúben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Assé, Naftali, Efraim, Manassés, Gade, Benjamim e Levi. Essas tribos que estão todas formadas e estabelecidas. Só para a gente fundamentar, né? É um genocídio contra inocentes que estavam lá na terra e agora estão sendo expulsos. De forma nenhuma. O povo aqui, é interessante como a gente vai ver algumas expressões aqui, já no capítulo 1, de como os próprios cananeus e os próprios povos, eles entendiam que era a mão do Senhor que estava agindo contra eles. O povo de Israel, como igreja, está agindo como mão do Senhor, julgando ali aquele povo, julgando aqueles povos que estavam se recusando a sair das terras e cedê-las ao povo de Israel, que eram os donos da terra. Então, a informação que a gente tem aqui nos primeiros versículos é o seguinte: olha, Josué, ele morreu. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel, eles consultam o Senhor, dizendo... Então, é interessante porque isso acontece muito, né? Geralmente, muitos livros ou sequências de livros são divididas com a morte ou o nascimento de alguém. Por exemplo, 1 Reis, após a morte de Davi. Êxodo, após a morte de José e o nascimento de Moisés. Gênesis e Êxodo ali. Josué, após a morte de Moisés. Juízes, após a morte de Josué. 2 Samuel, após a morte de Saul e de Jonatas. 1 Samuel, após a morte de Eli e seus filhos. Ou seja, morreu, a vida segue. Morreu, a coisa segue. A história, ela segue. Só tem uma diferença ali no livro de Atos. Por que o livro de Atos é diferente? O livro de Atos começa com a morte de alguém. Exatamente. O livro de Atos começa com a ressurreição e a ascensão de Cristo. Diferente de qualquer personagem da palavra de Deus e dessa divisão de livros, porque este é eterno. Então, eles vão perguntar ao Senhor, veja que eles estão consultando ao Senhor. Quem vai primeiro? Quem é que vai começar a lutar primeiro aqui? E Deus diz assim: não, quem vai é Judá. O Senhor respondeu: a tribo de Judá irá primeiro, eis que entreguei a terra nas mãos dessa tribo. Então os filhos de Judá disseram aos irmãos da tribo de Simeão: venham conosco, certo? Veja, assim começa essa história aqui, que é uma história tribos do sul e tribos do norte.
a gente já vai começar a ver uma divisão aqui delas, certo? Judá e Simeão, tribos do sul. As outras são mais para cima ali, tribos do norte, certo? E a gente vai vendo que Judá e Simeão vão se aliar. Aqui os historiadores já vão dizendo que começa errado, porque não era para cada tribo cuidar do seu. Por que Simeão, Judá já vai pedindo ajuda a Simeão? Não era para Simeão cuidar dos dele? Mas geograficamente falando, Simeão é dentro de Judá. Simeão é uma bolinha ali que fica dentro de Judá. Então eles tinham muitos inimigos comuns. Então ele vai dizer, olha, Simeão, a gente anexa aqui o exército, e vocês vão ajudando a gente e a gente ajuda vocês. Então essa foi a exceção aqui da regra, comparado a o que as outras tribos vão fazer. Certo? E aí a gente tem o versículo 4. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Olha, sucesso aqui, né? Bezeque. Não dá nem para você saber onde era Bezeque, porque é uma cidade tão antiga que quando você vai no mapa lá, tem um Bezeque e uma interrogação. Talvez seja aqui. Que era mais... Agora sim, o que o pessoal tem certeza que era mais no sul ali, Bezeque. No sul de Judá. Embaixo de Simeão. Bezeque. Eles chegam lá e atacam. E vão dominar o rei de Bezeque. Se chama Adoni-Bezeque. Lutam contra ele, versículo 5, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles perseguiram, empreendendo, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Olha que coisa, né? Será que não foi desnecessário? Pegaram Adoni-Bezeque e, em vez de matar logo, ou de prender, ou de expulsar, exilar, cortaram os polegares das mãos e dos pés de Adoni-Bezeque. Fugiu, pegou e fez isso. Por que isso? Porque é o Antigo Testamento, Eduardo. Aí né? É sangue mesmo. Alguém lê o versículo 7 do capítulo 1. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E levaram a Jerusalém, onde morreu. Calma então, né? Veja, de onde foi que o povo de Israel tirou essa ideia de cortar os polegares dele? De onde vocês acham que foi? Essa ideia aí. Alguém simplesmente levantou a mão e disse assim, bora cortar os polegares dele das mãos e dos pés. De onde foi que eles tiraram essa ideia? Porque olha a fala do Adoni-Bezeque, né? Ele diz assim, 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Acho que é para dificultar pegar, né? Isso, dificulta, né? Mas qual é o intuito aqui? Ele está dizendo, assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Ele fazia isso com os outros reis. Ele fazia isso com as pessoas. 70 reis ele fez isso. Olha a fala dele. Ele está dizendo assim, olha, igual eu fazia, o povo de Israel fez comigo, Deus fez comigo. Olha aqui, o povo de Israel ele é o meio pelo qual Deus vai usar para julgar esses povos pagãos. Mas sempre o povo pagão, no final, ele reconhece. Ele reconhece. Não foi o povo de Israel que fez isso comigo, foi Deus que me retribuiu desse jeito. Fiz tanto isso, agora Deus retribuiu. Então essa é a linguagem. Sempre o povo que está sendo punido, ele está entendendo que quem não está fazendo isso com eles não é o povo de Israel, é Deus.
Deus retribui. A gente vai ver muito desse Deus juiz, desse Deus que leva juízo para o povo pagão e para o próprio povo de Israel. Porque o que a gente tem em Juízes é um ciclo de idolatria. É sempre assim, sempre assim. É Deus indo lá exercendo misericórdia, o povo agradece, volta para a idolatria, Deus manda a disciplina, o povo clama, Deus vai lá e envia misericórdia, o povo agradece, volta para a idolatria, e aí vai e clama, e Deus manda a disciplina, clama, e esse ciclo não para de se repetir em Juízes. É um ciclo de idolatrias e disciplinas e arrependimentos, e assim vai continuando. E aí a gente chega nos versículos, é interessante porque também a linguagem de Juízes é uma linguagem onde ele está mostrando macro. Olha, eles foram lá, derrotaram 10 mil. Aí mostrou o rei em específico. Depois ele mostra outro cenário macro, outra grande guerra, outra grande conquista. Depois ele mostra uma história específica. Ele vai dizendo, ó, essas coisas estão acontecendo aqui, ó, para o todo, na sociedade, e está acontecendo especificamente para personagens aqui que ele quer levantar na linha de narrativa dele. Olha os versículos 8 a 10. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebron, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Ele já está dizendo, olha, a gente estava no sul de Judá, agora a gente já está aqui em cima, a gente já está em Hebron. Ele está dizendo, olha, a conquista está acontecendo. Teve essa situação aqui, mas a gente está prosseguindo com a ajuda de Simeão. Aí ele vai para uma situação específica, mais íntima aqui. Versículos 11 e 12. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debi, que antes era chamado de Kiriat Sefé. Então Caleb disse, darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Safé. Então a gente já vai ver aqui até o versículo 15, a gente vai ver uma história específica de Caleb. Caleb aqui é o braço direito de Josué. Quem entra na terra prometida, aquela geração, Josué e Caleb. Caleb estava vivo ainda. E Caleb, ele recebe uma porção de terras, só que como todas as tribos, a terra estava cheia de inimigos. E ele diz, olha, quem me ajudar aqui, eu vou dar a minha filha Axa para casar. E aí Otiniel vai lá e ganha e vira esposa de Axa. Então, ó, histórias de tribos que lutam contra 10 mil, histórias de uma família, ou de uma conquista aqui mais específica. E aí a gente vai seguindo, tá? Porque é mais um panorama aqui, para a gente entender o que eu quero passar nesta manhã. Versículos 16 e 17. Os filhos de Quenol, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com os seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade, por isso foi chamada de Orma. Orma significa destruição total. Uma história aqui específica do sogro de Moisés que não era hebreu. E temos aqui homens que eram de Simeão, ajudando os de Judá, e agora Judá conquistando Zefate, que era de Simeão, um ajudando o outro. Qual é o quadro geral que a gente tem das tribos do sul? É um quadro de conquista. Conquista, está dando certo a conquista das tribos do sul. A gente está ouvindo a Deus, Deus está mandando atacar ali, atacar aqui, estamos bem. As tribos do sul estavam bem, mas tinham algumas derrotas. Versículo 19. O Senhor esteve com os filhos de Judá
e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque esses tinham carros de ferro. Agora bronca, porque os moradores do vale de cima lá, ó, tinham os carros de ferro e eles estavam difíceis de serem dominados. Ou seja, não era toda batalha que eles ganhavam. Porque você pode pensar assim, não, mas não é Deus que está com eles? E eles não estão obedecendo a palavra de Deus? Por que eles não vencem tudo? Né? Por que as tribos do sul não vencem tudo se Deus está com ele? Porque essa é a vontade de Deus. Algumas batalhas a gente vai vencer e outras batalhas não. Na igreja, por exemplo, se é dito que nós temos se Israel é a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento somos nós. E nós vamos ter joio e trigo. E qual é a função de quem é trigo? Expulsar o joio. É isso que Juízes está fazendo. Está expulsando o joio. Está expulsando quem não é crente. Está expulsando quem não pertence à terra, quem não é da terra. A ordem era para expulsar, e exterminar, e subjugar, e vingar. O povo aqui é um ministro vingador de Deus. Não é para deixar, não é para conviver com eles. A igreja, consequentemente, vai ter joio e trigo. Mas o trigo tem que estar buscando, disciplinar, e na disciplina vai ver se é joio ou trigo mesmo. Vai mostrar. E veja, ele está mostrando nitidamente. Não é que a tribo está obedecendo que ela vai ter sempre sucesso nas batalhas. Sempre sucesso nas batalhas. Ela vence a maioria delas. Aqui vai mostrar que logo depois eles conseguem. E como Moisés havia prometido, deram Hebron e Caleb, expulsaram dali os 3 filhos de Anak. Aí versículo 21. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus viveram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, Jerusalém só vai ser conquistada totalmente com Davi. Só com Davi. Jerusalém vai receber os jebuseus, vai receber os filisteus. Os filisteus vão conseguir dominar Jerusalém. Vai ser um calo. Só o reinado de Davi que Deus vai entregar Jerusalém completamente. Mesmo ele querendo expulsar. Ou seja, umas vitórias e outras derrotas. É isso que a gente tem na igreja do Senhor. Não é só vitória. Na caminhada do cristão é só vitória. Não, de forma nenhuma. Umas não são 100% vitórias e assim vai. Mas entenda, quando nós obedecemos o Senhor, tudo vai bem. Tudo vai bem. A gente vai prosseguindo. O que é que as tribos do sul estão fazendo aqui? Estão progredindo. Progredindo. Ok. Mas agora eu quero que vocês entendam o grande contraste. O grande contraste que são as tribos do norte. Vamos ler. Eu vou ler numa pegada só, certo, gente? É versículo que só. Eu vou ler numa pegada só. Acompanhe a leitura para você ver a repetição que está sendo colocada aqui. A casa de José atracou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens para espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E este é o seu nome até hoje. Essa pessoa aqui deu a informação da cidade e teve a sua vida poupada. Era para poupar a vida desse homem, já que ele ajudou, não é? Ou deixar ele viver naquela terra ali, mesmo sendo estrangeiro? Não é essa a ordem que Deus tinha dado. Era para expulsar e se não se submetesse, matar. Essa era a ordem de Deus. Mas já que ele ajudou a gente, então vamos deixar ele viver aqui? Vamos deixar ele pegar uma terrinha dele aí, fazer uma fazenda e ficar aqui. Não tem problema. Fulano é descrente, mas fulano é tão prestativo, né?
Fulano é um descrente, nitidamente a gente vê que o comportamento dele não é bom. Mas, rapaz, o cara chega cedo na igreja. O cara trabalha tanto, contribui tanto. Então, deixa ele ali na terrinha dele. Se ele vier para cima de mim, ele vai ver. Mas deixa ele ali. Vamos disciplinar ele, não vamos... Ajuda tanto a gente, rapaz. A intenção dele é boa. Versículos 27 a 36. A tribo de Manassés, olha agora o diferencial, não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dó, é nome, viu? Nem os de Ibleão, nem os de Megida. Todos com as suas respectivas aldeias, os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, os de Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Gezer. Assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Asser não expulsou os moradores de Acó, nem os de Sidom, os de Alabe e os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reob. Os asseritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer do vale. Olha, os filhos de Dan ficaram retidos ali no vale, presos numa montanha. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres e Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram... Eles foram presos no vale, depois eles conseguiram vencer e quando venceram, tiraram e expulsaram eles, os cananeus? Não. Deixaram eles lá, sujeitando a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. A gente veio numa pegada só essa leitura aqui. Qual é a diferença das tribos do norte para as tribos do sul? Qual é a diferença? Não fizeram o que Deus mandou, né? O que foi que Deus mandou? Ou você expulsa, ou você subjuga eles. Eles encontraram ali o meio termo, a harmonia, o jeitinho e ficou morando junto, né? Fica morando junto. Veja, o que é o capítulo 1 de Juízes? Ele está mostrando por que esse livro vai ser tão pesado. Ele está mostrando por que esse livro vai ser tão sanguinário. Porque o povo não fez o que Deus mandou. Veja, a tribo do norte é aquela igreja horrível. No começo, até fica interessante lá, os filhos de José vão lá, conquistam, matam as pessoas que não queriam se submeter, acham a entrada da cidade, deixa um vivo, mas pelo menos deixou um vivo só, matou o resto que não queria se submeter. Até fica interessante, mas dos versículos 20, do versículo 26 ali até o final é só ladeira abaixo. É uma vitória ambígua. Manassés não subjuga os inimigos, não mata ele. Efraim, ele está dizendo, ó, Zebulon, Asser, Naftali, Dan é encurralada pelos inimigos, mas quando é vitoriosa, Deus dá a vitória, eles deixam os inimigos ficarem. Nem Dan faz isso. Por que eles não expulsaram? Não é porque eles não tinham poder para expulsar. Deus deu a ele força para expulsar, Deus deu a ele poder para expulsar, mas porque eles começaram a tolerar, eles preferiram manter, deixa aí, será que isso está certo? Parece que está indo bem, parece que muitas vezes a igreja está indo bem, mas começa a tolerar. Esse é o câncer da igreja,
Esse é o câncer dentro do culto. Não é que a gente só tem que ter igreja com as famílias da igreja, porque o povo de fora vai vir com as ideias erradas. Eles vão vir com as ideias erradas, claro, assim como a gente veio também. Por quê? Porque é isso que o mundo ensina. Mas quando chegar aqui, tem que se submeter. Né? Tem que se submeter. Não tem que estar convivendo. Olha, a ordem não era essa. Se isso acontecesse, se essas concessões acontecessem, o pecado ia entrar completamente. E é isso que vai acontecer. Aqui essas pessoas vão conviver. O que é que vai acontecer aqui naturalmente? Casamento. Vão começar a casar. E aí vai adorar a Deus e outros deuses. Os deuses que já adoravam. Crescimento pagão total. Essa é a desgraça do livro de Juízes. É a igreja que começa a abrir liturgia. É a igreja que começa a encaixar cultura. Ah, rapaz, está dando tão certo lá fora. Vamos adotar aqui que certamente vai lotar aqui. Vai encher de muita gente. E o que é que expulsa isso? Expulsa essas falsas doutrinas? Só disciplina. Disciplina é o único meio que faz você distinguir trigo e joio na igreja. É disciplina. Porque a disciplina, seja aquela exortação pesada, ou seja aquele privar o irmão de alguma coisa, vai fazer ou ele buscar o arrependimento, ou ele buscar a rebeldia total. E aí vai revelar o joio e o trigo na igreja. Esse é o método de Deus. O método é disciplina. Não quero na terra. Se tiver, vai abrir a liturgia no meio de vocês. Não quero. Ou expulsa ou morre. Não tem outro termo. Eles vão criar. Veja, quando eu começo a não obedecer o que Deus manda, olha a diferença das tribos do sul. A gente vai para onde, Senhor? Vai começar com quem? Vai começar com a tribo tal. Vai para onde? Vai para lá, vai cortar os polegares do rei, porque ele fazia isso com 70 gente, e ele vai entender, e ele vai declarar, antes de morrer, que foi o Senhor que fez isso com ele. Eu quero que vocês façam isso. Tá certo, Deus, vamos fazer. Vitória. Vitória. Por quê? Porque estavam obedecendo. Agora os outros, não, que coisa cruel. Deus muito cruel. Vamos deixar eles. Ó, vai ser bom, Deus, porque o que a gente vai fazer? A gente vai usar o trabalho deles, vai prosperar. E olha, quando a gente vê financeiramente no contexto, essas são as tribos que mais prosperam. Por quê? Porque eles vão começar a escravizar. Tem coisa mais lucrativa. Olha, eles eram escravos no Egito. E eles agora estão fazendo a mesma coisa com os pagãos. Eles estão adotando, eles estão trazendo o Egito. Não só foi problema no deserto lá, não só foi problema de idolatria, foi na terra prometida também. Estão trazendo o Egito para lá. Vai lucrar muito mais se a gente escravizar esse povo. E fica aqui na terra. Mas a ordem não foi essa. E aí, só para concluir, irmãos, veja que Deus não falou até agora. Deus fala no começo, primeiro vai a tribo de Judá. Pronto, só isso. Né? E não falou até agora. Deus vai usar um anjo para falar para esse povo das tribos do norte. Olha os versículos de 1 a 5, só para a gente concluir. Versículos de 1 a 5 do capítulo 2. Ele vai dizer: o anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse: eu tirei vocês do Egito. Agora Deus está falando. E trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, olha o castigo, também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quanto ao anjo do Senhor, quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou.
Por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim, desespero, pranto. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então veja, olha o ciclo. O povo faz besteira, Deus confronta eles, disciplina eles, o povo chora, rapaz. O povo chora, aí Deus vai lá, tem misericórdia, e é o ciclo de Juízes, é isso que vai acontecer. Mas entenda, olha a fala de Deus. Eu disse para vocês não fazerem, e vocês fizeram, e agora eu disse a vocês, nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Olha, parece que Deus está num dilema. Deus não está arrependido, mas ele usa de um dilema aqui para mostrar o tamanho do problema. Eu disse, eu mandei vocês me obedecerem, vocês não obedeceram, e eu disse que ia salvar vocês. Eu disse que não ia invalidar a minha aliança com vocês, um povo que só faz desobedecer. Ele está exortando piamente. É como se ele tivesse arrependido, mas não está aqui. Ele está dizendo assim, como é que eu vou resolver esse problema se vocês só fazem pecar? Como é que eu não vou invalidar a minha aliança com vocês se vocês só fazem me desagradar e eu sou um Deus justo? Ele está dizendo isso. Eu sou um Deus justo. Eu não posso passar pano no pecado de vocês. Eu não posso fingir. Eu vou fingir que não existe só para a nação de Israel aqui, já que eu disse que ia salvar eles. Agora não tem mais como voltar atrás. Só dá para ser justo e misericordioso com Jesus Cristo. Só dá. Como é que Deus resolve esse dilema que Ele mesmo levantou aqui? Jesus Cristo. Vocês vão continuar me desagradando, eu vou continuar perdoando vocês, disciplinando, vocês vão se arrepender, vão me desagradar de novo. Como é que esse ciclo vai acabar? Jesus Cristo. Só resolve esse dilema com Jesus. Na vida dessa igreja aqui complicada e na vida da nossa também. Só com Cristo. Ele levanta o questionamento, mas ele não resolve. Porque esse questionamento só vai ser resolvido com Cristo. E aí vai lá e ele vai dizer, mas eu vou lançar um castigo para vocês. E é o castigo de Romanos 1. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou expulsar o povo? Não. Eles vão ficar aí. Vocês não querem o povo aí? Castigo. Eu vou deixar o povo aí. Eu vou entregar vocês nas suas próprias paixões. Não tem coisa pior que Deus pode fazer na vida da gente. É dizer assim, quer pecar? Peca. Não tem coisa pior. Ele dizer assim, entregar de vez. Eu vou fazer seu pecado frutificar. Você não quer isso? Eu vou lhe dar mais. Pronto. Vá. Se queime totalmente. Esse é o castigo. Pelo contrário, eles serão seus adversários. Eles vão começar a se voltar contra vocês. Vocês vão começar a ganhar força. E já que vocês não impulsaram, vão se voltar contra vocês. E os deuses dele, vocês vão adorar. Vai ser armadilha para vocês. Esse é o castigo. E o povo vai lá e chora. Mas não adianta só chorar. Tem que mudar a atitude. Quando muda a atitude, Deus vai lá e é misericordioso. E esse ciclo, a gente vai ver. Que bênção é o livro de Juízes. Mas tem tem muito amor no livro de Juízes. A gente acha que é só desgraça, não é? Mas não, tem muito amor. Tem Deus levantando pessoas aqui importantíssimas para a sua obra, para a redenção. Certo? Então, até o retorno de Cristo, né, é assim que a igreja ela se comporta. A igreja está bem, a igreja está mal, a igreja está bem. Veja, enquanto a igreja está declinando na Europa, a igreja está a todo vapor na África, por exemplo. A gente tem momentos na história em que em uns locais está péssimo, em outros locais está muito bem. Assim como na história de Israel. É assim que Deus vai trabalhando. E Deus vai trabalhando, apesar dos erros e dos acertos, apesar das situações de vitórias e perdas. O que a gente tem que fazer é buscar a obediência do Senhor. O que essa liderança tem que fazer é estar identificando os joios no meio da igreja e disciplinando. E tá pegando um trigo que está rebelde ali e disciplinar para que ele tenha consciência. A disciplina, ela não pode faltar no meio da igreja, porque o mesmo Israel aqui é o Israel que está aqui. São pessoas que inclinadas para a idolatria.
E a gente pode, se não é disciplinado, se não é exortado, se não é acompanhado, começar a seguir as nossas vaidades. E achar que não tem problema. Eu estou negociando ali com Deus. Amém? Filipe. Tem uma palavra que o pastor Rodrigo falou recentemente, do quanto que a gente não tem, às vezes, noção, no início do pecado, quais vão ser as consequências e desdobramentos dele. A gente está vendo aí, no início de Juízes, Deus falando uma palavra profética para eles. Olha, vocês não executaram a minha ordem de expulsar e exercer o meu juízo sobre esses povos, então eles vão ser os seus inimigos e os deuses deles serão armadilha para vocês, né? E a gente vê o quanto que no período dos juízes, no período de reis, o povo foi idólatra e precisou eles passarem por um cativeiro. Você vê 500, 700, quase 1000 anos depois, precisou eles passarem por um cativeiro na Babilônia, serem escravizados novamente, para eles serem curados desse problema da idolatria, né? E tudo começou por não ter executado a ordem de Deus de expulsar os deuses pagãos que sairiam junto com os cananeus. Veja, você negocia com Deus. E não tem negócio com Deus, né? Veja, eu vou obedecer, mas eu vou obedecer colocando aqui a minha ideia. Eu acho que a minha ideia pode contribuir com a ideia. Será que a minha ideia pode contribuir com a ideia de Deus? Será? Que a minha... Tá entendendo? Porque veja, olha, esses povos, eles não vão mandar não, eles vão ser nossos escravos. Entendeu? Então a gente está obedecendo Deus, a gente está subjugando os povos. Mas não foi assim que Deus mandou fazer. Ele mandou expulsar porque ele sabia, justamente, que por causa da idolatria, vocês iriam começar a se seduzir, que as filhas dele iam começar a casar com os filhos de vocês. E aí ia misturar. Ele está sabendo, por isso que ele está dizendo, ó, aqui não tem meio termo, sai, tem que tirar ou matar. Essas são as opções. Mas, não, Deus, não é bem assim, o senhor é muito bruto, né? Vamos colocar aqui um pouco de amor, né? Mais amor, né? Você está muito juiz, mais amor, botar um pouquinho de amor aqui. Não, de jeito nenhum. É seguir a ordem de Deus como Ele está requerendo. Muitas vezes, e é isso, eu não tenho que entender muitas vezes. Muitas vezes a gente não vai alcançar, a gente não vai entender. Não é? Mas por que Deus está mandando fazer isso? Não estou vendo o sentido. Você obedece. Talvez um dia você entende. Talvez você entenda, mas obedece primeiro. Amém? Mais algum questionamento aí? O livro de Juízes tem muitos personagens aqui, personagens usados por Deus, né? Personagens com pecados explícitos mesmo. A gente vai ver a vida de Sansão. Poxa, como é que Sansão foi usado por Deus? A gente vai ver aqui muita coisa boa para a gente aplicar para a vida da gente. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Vamos orar ao Senhor.